Nós acabamos de protocolar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, um mandado de segurança preventivo. O que é que foi detectado? A nossa assessoria levantou que nos últimos dias a presidente da República contingenciou 21 bilhões de reais de todas as emendas de bancada e de comissões. E também contingenciou, vejam vocês a gravidade, contingenciou mais 4,2 bilhões da educação, contingenciou mais 2,3 bilhões da saúde, no momento onde as pessoas estão morrendo de H1N1, vírus, do Zika vírus, da dengue, enfim, um colapso, e a saúde teve o seu orçamento mais 2,3 bilhões de reais. Não citarei outros, quase todos os outros ministérios também sofreram cortes, não nesta proporção. Agora, o que ela fez? Ela, de repente, ela libera para empenho e pagamento, ela libera para empenho e pagamento 6 bilhões de reais para as emendas individuais dos deputados e senadores. Quer dizer, corta na educação, corta na saúde, exatamente neste momento, ela autoriza 6 bilhões de reais para pagar emendas individuais, empenhar e pagar. Exatamente a uma semana da votação do impeachment. O que o mandato de segurança prevê? Aquilo que é a emenda que nós temos do orçamento impositivo. O que é que nós estamos aqui determinando? Se ela for usar este dinheiro, que tenha que ser distribuído igualitariamente, conforme é a norma constitucional do orçamento impositivo. E nós queremos também um levantamento do que já foi liberado de 1 bilhão e 800 milhões, autorizado, para saber se a presidente da República cumpriu aquilo que é a norma constitucional da igualdade e da isonomia ao fazer o pagamento das emendas, ou se elas foram repassadas apenas àqueles que são simpatizantes a votarem contra o impeachment ou aqueles que estão sendo cooptados para também votarem contra o impeachment. Esse é o nosso mandato de segurança protocolado no Supremo Tribunal Federal. Isso é gravíssimo. Isso é uma deformidade completa. Ou seja, a presidente não respeita mais a lei, a Constituição, mais nada. O que nós estamos assistindo é, no momento em que a saúde brasileira está numa situação gravíssima, só do H1N1, mais de 70 mortos, sobre o caos que o vírus da Zika provocou hoje, no país todo, a situação calamitosa que nós estamos vivendo, ela cortar mais 2,3 bilhões, mais 4,2 bilhões da educação, estou citando 2 ministérios só, e de repente ela libera para o empenho e para o pagamento. Veja bem, não é só para empenhar, não, para empenhar e pagar. Ela já autorizou 6 bilhões de reais. Então ela botou 6 bilhões de reais na mesa para negociar. Então, há uma semana da votação, a sinalização é clara. Ou seja, transformou o governo num grande balcão de negócio. O que nós estamos recorrendo ao Supremo é para que prevaleça a norma constitucional. Porque ela pode dizer, não, mas eu tenho prerrogativa de pagar e está aprovado no orçamento. Infelizmente tem. Agora, então, o que nós queremos? Que seja cumprida a regra. E o que já foi pago, se está dentro dessa norma da Constituição do orçamento impositivo. Ou seja, isonomia e igualdade, independente do partido ou da posição partidária do parlamentar. Não, eu diria a você que isso é um ato criminoso do governo. Isso é criminoso. Isso é algo de uma irresponsabilidade jamais vista. O cidadão priorizar, liberar emenda de parlamentar em detrimento da saúde, em que a população está morrendo. Vocês já conseguiram vacina do H1N1? Não. Só agora são mais de 70 mortes. O Zika vírus, a dengue, a parte de saneamento, a parte da educação, que é a maior folha de pagamento no país, cortado mais 4,2 bilhões de reais
Para quê? Para priorizar 6 bilhões de reais para serem negociados no balcão de negócio. Quem votar, eu libero 100% das emendas. Então, eu pedi neste momento que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie e diga realmente se o governo está cumprindo o que a Constituição determina. E se as que já foram pagas, tá certo? Se também respeitar o critério estabelecido no orçamento impositivo. É por isso que diz mandado de segurança preventivo. Nós estamos querendo saber o que já foi pago e nós estamos tomando uma atitude preventiva, que o Supremo se pronuncie, para não deixar com que ela utilize desse mecanismo criminoso, tá certo? Deixando a saúde e a educação de lado e priorizando emendas de deputados que votarão contra o impeachment. Isso é mais uma, né? É mais uma de um quadro que a sociedade brasileira toda espera um final dessa situação toda que está para ser avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo Supremo Tribunal Federal. Não só as doações de Caixa 2, e com isso realmente torna a presidente interditada de exercitar seu mandato de presidente da República, como a chapa ela se torna inviável do ponto de vista de continuar exercendo o mandato, como também a continuidade desse processo na Justiça para que a presidente também seja responsabilizada por essa utilização da máquina do governo para contribuição em sua campanha eleitoral. Não teve briga. Eu formulava as perguntas ao ministro da Reforma Agrária. Você sabe qual é o hábito dos parlamentares do PT? Por não terem como responder as perguntas que eu formulei, que são gravíssimas, que o TCU hoje mostra que tem 584 mil fantasmas no INCRA, como assentados e que não existem. Tem mais de 1.000 vereadores, prefeitos, primeiras-damas, ex-prefeitos como assentados. São bilhões de reais também nas desapropriações. Quando eu formulava as perguntas a ele, então quem estava com a palavra? O senador Ronaldo Caiado. Infelizmente, o senador do PT, por não ter conhecimento regimental, de faltar a ele o mínimo de educação, atropelou a minha formulação das perguntas. Quem estava perguntando? Exatamente eu. E o ministro resolveu se beneficiar naquele momento e fugiu. Fugiu da sessão. Não teve como eu ter a resposta daquilo que vocês sabem que realmente não tem como responder. Né? A cota que o MST tem, quando o MST não é atingido, ele invade os corredores, quebra os computadores. Né? Ele é que determina as propriedades que serão ali adquiridas. O discurso da CONTAG recebeu em recompensa um diário oficial no mesmo dia, desapropriando 29 propriedades rurais, a qualidade de vida nos assentamentos. Quantos assentamentos no Brasil já foram emancipados? Enfim, qual é o cadastro que existe, já que o TCU não é de oposição, o TCU é um órgão técnico, está dizendo que aqui são mais de 500 mil pessoas que vivem às expensas do Ministério da Reforma Agrária e que são exatamente aqueles que compõem o corpo do Exército Vermelho comandado pelo Stedley e usado pelo Lula para tentar intimidar as pessoas. Ou seja, o dinheiro da reforma agrária é para criar o sistema dos coletivos bolivarianos? Essa pergunta, aonde essa pergunta quebra o decoro parlamentar? Quem quebrou o decoro foi exatamente ele, que atropelou no momento em que eu estava falando a palavra, eu que estava com a palavra. O regimento garante a palavra ao senador. Não pode ser atropelado por quem quer que seja. Mas é muito comum, né? A pessoa às vezes acha que tem que cumprir a missão do governo para que o ministro pudesse ali naquela hora ser poupado, né? E não ter que responder as perguntas e, como eu disse, fugiu do plenário. Não intervenção física, não. Não existiu nada disso. Simplesmente nós estávamos ali debatendo e performulando a pergunta. Quem realmente perdeu totalmente a compostura do ponto de vista regimental
e do ponto de vista de decoro parlamentar, foi exatamente o parlamentar do PT. Mas o que eles utilizam? Essa é a prática do PT. Eles criam esse tumulto, aí os outros parlamentares falam, não vale a pena debater, porque eles são dessa maneira, entendeu? Eles se acham inimputáveis, eles se acham acima da lei, eles se acham acima do regimento. Eles acham que eles podem intimidar todo mundo. Agora, comigo é diferente. Eu estou acostumado a enfrentar o PT há 30 anos, não vai ser agora que eu vou mudar minha posição.